Boa tarde, Parábola da Tarde. Hoje é Dia dos Pais, né? É uma data comemorativa, simbólica para muitos, né? Nem todos contemplam, mas aqueles que contemplam pela glória de Deus, né? Que nós temos um Pai que Ele é zeloso. Nessa tarde, criando aqui um ambiente, né? Nessa tarde, a gente vai falar sobre o poder da mulher. Nós temos o poder de mudar nossa história. Nós somos, eu falo assim que a gente é uma arquiteta, porque a gente constrói pontes, a gente constrói casa, depende da necessidade. A gente consegue, Deus nos dá a sabedoria da gente conseguir sair de muitas cúpulas, de muitos cativeiros, que a maioria de nós ainda não enxerga que vive nesse cativeiro. E a maioria de nós não enxerga ainda o seu potencial. O potencial que nós temos de criar situações para mudar nossa história. A maioria de nós não conhecemos o valor que nós temos. Ai, Rose, como assim? Eu estava lendo uma passagem lá em 1 Samuel, capítulo 25, que fala sobre Abigail. A história de Abigail é muito profunda. Depois eu convido você a ler. Porque Abigail, ela era casada, ela tinha um esposo dela, Nabal, e pela história dela da Bíblia era um homem arrogante, soberbo, um homem amante de si mesmo, que quebrava princípio, porque naquele tempo tinha-se um princípio. Ele tinha um princípio com Davi. E nesse capítulo a gente vê que ele quer quebrar essa aliança. Davi pede um apoio e ele nega. Aí o que acontece? Abigail, uma mulher de ousadia, uma mulher que não se conformava em viver na cúpula, ela teve a ousadia e o discernimento. Ela disse, não, eu vou fazer algo para mudar essa situação. O que ela fez? Ela preparou ali um banquete e foi de encontro a Davi e seus servos. Chegou lá nada mais e nada menos, ela se prostrou diante de Davi. E ali ela se prostra diante de Davi. E Davi se compadece daquela mulher. Que ela levou ali uma oferta, guisado, ela levou vinho para os servos, para os soldados de Davi. Naquela ousadia de Abigail, ela estava destravando a vida dela. A decisão de Abigail de fazer diferente mudou a história dela. Porque de um lar abusivo que ela vivia, ela passou a ser rainha. Num lar que ela não era reconhecida, que ela não tinha voz, ela se tornou a ser rainha. O Senhor tirou ela de lá, e lá Davi, lá na frente você vai ver que Davi pega ela como esposa. Eu creio que o Senhor vai fazer. Só que nós temos que ter sabedoria e ousadia em Cristo Jesus. Ai, Rose, mas é difícil. O novo sempre traz uma insegurança para nós. Só que você já percebeu que nós mulheres temos uma facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Você tem que entender que você tem uma facilidade, você tem que entender que você é capaz. Rose, não é tão fácil como você pensa, eu sei. Recomeçar nunca é fácil. Quantas de nós já não deixamos de sonhar, porque já se acostumou com a vida na cúpula?
uma vida que as pessoas, elas determinam para nós, ela nos limita, que nós temos que viver daquela forma que eles acham melhor para a gente. E eu digo para você que é mentira de Satanás. Nós temos que viver o melhor de Deus. O melhor de Deus. Muitos de nós já deixamos de se amar. Quantas vezes? Vou fazer uma pergunta para você. Em que data você se amou? Em que data você tirou aquele dia para você cuidar de você? Nós vivemos tão acelerada nas demais coisas, família, filho, esposo, que às vezes nós esquecemos dos nossos sonhos. Às vezes nós esquecemos de cuidar do nosso íntimo, do nosso profundo, que é a nossa alma, que é a nossa vida com Deus. Eu falo para você que se não fosse Deus, eu não suportaria as dores desse mundo. Porque as dores são cruéis. Tem dias que nós vivemos pela graça. E viver pela graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me sustenta. Eu não mereço, mas Deus faz. E não é vergonhoso vivermos pela graça. Porque o Senhor diz que nós sentiremos aflições nesse mundo. Só que nós não podemos nos acostumar a viver na aflição. Senhor, muda meu cenário. Assim como o Senhor mudou a história de Abigail, o Senhor vai fazer na minha vida. Assim como o Senhor tirou Abigail do cativeiro, o Senhor vai me tirar do cativeiro. Se é um cativeiro no relacionamento, um casamento abusivo, o Senhor vai fazer. Se é um cativeiro, meu Deus, financeiro, o Senhor vai fazer na minha vida, o Senhor vai me tirar. Se esse cativeiro, Senhor, é familiar, o Senhor vai me dar autoridade. O Senhor vai me usar como mulher sábia para edificar um altar ao Senhor, para que tua presença reine naquela casa. Amém? Porque viver para o Senhor é difícil. Viver para Deus é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo vivia. E como a gente vive num mundo religioso, eu falo religioso, que as pessoas criam um padrão de adoração, que você tem que se enquadrar naquele padrão, porque senão você não é de Deus, é mais difícil ainda. Mas eu quero dizer para você, da forma que você, no seu cantinho, na sua casa, que eu sei que você fala com o Senhor, eu sei que você busca o Senhor. Eu não prego religião, eu prego o Senhor, o amor de Deus, que Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, ele me ama porque eu sou pecadora. Nós somos pecadores. Como eu sei que Deus me ama, eu sei que ele tem o melhor para mim. Então eu digo para você, não se conforme. Não se conforme em viver na cúpula. Se achegue o Senhor. O nosso Deus, ele é um Deus de milagre. É um Deus que muda história. Ele sempre faz além daquilo. Essa frase é minha. Deus sempre vai fazer além daquilo que eu imagino. Além daquilo que eu peço. Às vezes, nós temos que partar umbigo de certas coisas. Nem toda gentileza é sinônimo de bondade. Nem toda aproximação é sinônimo de preocupação. Viu? Então você pega isso pro seu dia a dia. Em todas as áreas, é relacionamento, é familiar, é trabalho, é tudo. Porque nós mulheres temos o poder de crescer em qualquer lugar. Você é capaz de crescer bem onde você está. Você é capaz de crescer para onde Deus vai te levar. Então não te conforme. Não se conforme com a vida que você tem levado. Rose, eu tenho vivido uma vida boa. Amém por você, glória a Deus. Que Deus te conserve assim. Mas você que não tem, mulher, se sentindo satisfeita, realizada. Rose, eu deixei de sonhar. Rose, esse relacionamento me tira a paz. Ele me suga.
Eu não tenho sonhado, eu deixei de sonhar há muitos anos. Eu falo para você, volte a sonhar no Senhor. Eu creio que Deus, Ele vai fazer. Se achegue ao Senhor, tenha um relacionamento com o Senhor. Que Ele vai te dar direção e sabedoria para que você possa progredir. Para que você possa romper ainda esse ano. Para que chegue o final do ano, você possa ver, você diz, não, aqui eu saí dali. Eu saí, Deus fez. Eu tô aqui, eu vou progredir, porque mais o Senhor vai fazer. Então você é capaz, mulher. Eu sei que não é fácil, mas tome uma decisão de sair do cativeiro. Quebra as correntes da mesmice, tudo aquilo que lhe puxa para trás. Que o Senhor possa estar te abençoando nessa tarde. Que Deus possa vir sobre sua vida, trazendo livramento, socorro. Que Deus possa te levantar mais uma vez. Que o Senhor é expert em levantar o caído. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar lhe guardando em nome de Jesus. Amém.